Bom dia, olá, nono ano. Nós estamos retornando em mais uma aula de História e hoje nós continuaremos falando sobre a nova República Brasileira, né? Portanto, o capítulo 11. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. E quando eu falo um pouco, realmente é um pouco mesmo, só algumas características, né? Em uma aula, o tempo é minúsculo para falar de tudo que um governo faz em seu mandato, né? Seja ele um mandato ou dois mandatos. Enfim, então vamos lá. Quero que você já pegue o seu material, seu livro didático, e também você esteja aí com caderno, caneta, porque você vai fazendo anotações, observações, e aí fica muito melhor para que você estude, você tenha esse esclarecimento e possa fixar também algumas datas, né? E a questão também aí da linha do tempo. Então, vamos só recapitular só um ponto aqui sobre Fernando Henrique. Falamos nas aulas anteriores que quem vai dar a característica e quem vai, por exemplo, fazer com que o governo anterior a Fernando Henrique Cardoso vá para frente, né, cresça, né, estenda bastante, se expanda, uma das pessoas principais vai ser Fernando Henrique Cardoso, no governo de Itamar Franco, com a questão do desenvolvimento do Plano Real. Lembrando que através desse plano, né, que era o Plano Real no governo de Itamar Franco, a inflação que estava em 40%, ela cai para 4%. Então, esse fato que acontece vai dar ao governo de Fernando Henrique Cardoso agora, e na verdade esse fato é que vai dar a ele o poder de eleição. Os eleitores olharão para ele, olharão para o homem, né, fixarão a ideia e terão nesse homem, Fernando Henrique Cardoso, o homem que consegue baixar a inflação, fazer decair a inflação de 40% para 4%. Tá bom? Então precisava muito voltar a esse ponto. O que é que nós temos em Fernando Henrique? Fernando Henrique é esse homem intelectual, é esse homem bem conceituado e muito bom na economia, né? Então você tem aí essa característica e essa marca para o governo dele. O governo dele será dividido em dois períodos, gente. Então, professora, como é que vai ser? Os dois períodos serão a partir de 2005, 2006, onde é a eleição dele e ele começa a desenvolver o seu mandato. Então, nós vamos ter o quê? O governo FHC, né, que é Fernando Henrique Cardoso, será dividido de que maneira? Primeiro período, primeiro mandato é o período das privatizações, né? Como assim, professora? Como é que ele é um governo que é bom na economia, ele pensa no desenvolvimento do país, consegue fazer isso juntamente com outros, claro, mas como é que ele consegue? Por que ele vai trazer privatização? Então, a privatização, aliás, as privatizações virão por conta do neoliberalismo, né? Qual era a ideia dele? Ele era como se fosse adepto, né? Ele gostava da ideia do neoliberalismo. O que é neoliberalismo? O neoliberalismo é uma nova forma de economia, né, onde o Estado ele não vai intervir, ou seja, o Estado não vai controlar a economia. Quando eu falo Estado, eu não falo de governador daquele lugar. Estado, eu falo da parte financeira, né? Não vai administrar a economia, não vai segurar a economia daquele país. Então ele pensou em privatizações, né? Várias empresas foram privatizadas, né? Vendidas, certo? Tornaram-se particulares. Uma delas é a Vale do Rio Doce. Por quê? Porque ele pensava que se o Estado ele não intervém, se o Estado não segura, então tem como essas empresas, tem como esse país desenvolver mais rápido. Aí uma série de questões, você pode pensar como eu pensei. A questão de impostos, né, que é cobrado, e são impostos altíssimos. Então, o governo dele começa com essa questão das privatizações, certo? Claro, algumas empresas e alguns grupos não gostarão. Por quê? Porque nós teremos empresas no Brasil que estarão muito bem, obrigada, né? Estarão correndo muito bem. Então, ele pensou em quê? Em privatizar as empresas que estaria com algum problema financeiro, certo? Só que tinha empresas que não estavam. Então, se eu não tenho problema, por que vai privatizar? Tá bom? O que mais? O outro período do governo dele vai ser a questão, gente, de que nós vamos ter lá pelo ano de 2002, né, 2003, aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter
crise no governo de Fernando Henrique Cardoso. Que crises são essas, professora? São crises, por exemplo, a questão mesmo da energia elétrica, questão de aeroportos, que não havia investimento sobre esses lugares, e outros setores do Brasil que governos anteriores, muito anteriores a ele, desde a ditadura militar, não investiam, né, nesses setores do Brasil. A exemplo disso vai ser a questão da nossa energia elétrica. Então, nós vamos ter a questão do apagão, né, o apagão começa aí. Eu me lembro que muitos lugares, né, tinha esse apagão, questão de falta de energia no geral mesmo, não tinha energia. Por quê, professora? Porque se produzia, como é que eu posso falar? A oferta de energia era menor do que o consumo, certo? A gente consumia muito, mas tinha pouca oferta de energia. Então, o que acontece? Nós vamos ter crise e problemas em vários lugares, desde as nossas casas como as empresas, certo? Então, nós teremos essa divisão aí no governo de Fernando Henrique Cardoso, essa crise já, né? E aí ele vai, 2002, 2013, ele vai começar a criar alguns programas, como Bolsa Escola, deixa só eu ver para vocês aqui, tem na página 187, como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, né? O PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E esses programas farão parte do governo de Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Nós pararemos aqui né, por alguns instantes e voltaremos já falando já de o próximo que vai suceder Fernando Henrique Cardoso, que é o nosso querido também Luiz Inácio Lula da Silva, tá bom? Fique aí, não sai daí, nós voltamos já.